Graça e paz, gente! Graça e paz, igreja! Hoje nós ministraremos, à luz da palavra do Senhor, um tema que é muito importante para a vida de todo casal, para a vida de todas as famílias. Hoje a gente vai ministrar sobre crises e principalmente as crises financeiras. As crises financeiras trazem muitas das vezes outras crises com as famílias. É isso mesmo, né? Quando acontecem crises financeiras, outras áreas do relacionamento conjugal e familiar acabam sofrendo novas e mais crises, né? De que forma podemos identificar e principalmente superar as crises? Com a palavra de Deus, Amém. né? Então, gente, para a gente começar, a gente quer te convidar a orar junto com a gente. Você pode orar, meu amor, por favor? Amém. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ainda que virtualmente reunidos, Pai, pelo Teu Espírito, Amém, Senhor. Pai. Pai, nós somos gratos porque o Senhor é fiel e ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. E o Senhor tem propósito, Pai, sobre os casais, sobre as Amém. famílias e nós louvamos ao Senhor. Então te pedimos, Pai, sabedoria do alto, Senhor, para que a mulher saiba o papel dela no relacionamento, assim como o marido também, Amém, Senhor. Pai. Que o Senhor tenha liberdade, Pai, de falar conosco, Senhor, nos conduzindo em toda a verdade, Pai. Perdão, Pai, pelos nossos muitos pecados, Sim, Senhor, Pai. pelas atitudes, Pai, que não vêm do Senhor, pela conduta, Senhor, no relacionamento que não é agradável a Ti. Nós queremos te pedir perdão. Sim, Pai. E declarar, Pai, que nós somos dependentes de Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Senhor haja, Pai, com liberdade sobre os nossos casais, nosso casamento e todos os que estão aqui Amém, ouvindo, Pai. sobre as famílias, Senhor. Que o Senhor venha trazer, Pai, a unidade, Senhor, que vem do Senhor, Pai. Para a glória do Teu nome, nós nos submetemos a Ti, Senhor. E damos honra, glória e louvor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos começar, né? A gente vai ler Provérbios 31, do 10 ao 31, para entender um pouquinho, né? Quem é o pilar fundamental das famílias, né? A esposa. Vamos ler juntos, né? Em Provérbios 31, do 10 ao 31, diz assim: o louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. No 16, ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Amém. No 21, quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Até aqui. Na nossa cultura, né, vimos o papel da mulher ser desvirtuado,
né? Perdeu-se a virtude e alguns enganos desvalorizaram as mulheres. O padrão da esposa, gente, da mulher, é o padrão bíblico, né? Não é o que o mundo prega, não, é o que a palavra nos ensina. Ainda que seja realmente difícil, se a gente meditar todo nesse, né, aqui em Provérbios 31, nesse trecho que a gente leu, ainda que seja realmente difícil reunir tantas virtudes como a mulher virtuosa, essa é uma verdade possível para nós mulheres, né? A mulher, como chamamos no início, aqui antes de ler, ela é um pilar fundamental para as famílias, né? Amém. E o papel do homem? O papel do homem, gente, do homem casado com uma mulher virtuosa, e glória a Deus por isso, é ser o maior incentivador da mulher. Como ele vai fazer isso? Reconhecendo a importância de cada atividade, de cada situação em que a mulher vai estar ali ajudando ele. E claro, o papel dele é mostrar essas virtudes para ela. E assim, né, a gente costuma dizer no mundo, ciclo virtuoso. O homem que exalta as virtudes da mulher estabelece um ciclo virtuoso para que a mulher realmente se desenvolva cada vez mais em virtudes. Mas lá no começo a gente falou de crises financeiras. Quanto às finanças, muitas pessoas perguntam: quem é que deve cuidar das finanças? É o marido? É a mulher? Gente, não tem uma regra clara, uma regra que estabelece como se fosse uma ordem. Aqui a gente tem que entrar no bom senso. Há casais em que a esposa é mais organizada financeiramente, estabelece controles financeiros mais eficientes. Nesses casais, convém que a esposa seja responsável em fazer o gerenciamento dos recursos. Mas tem casais em que o homem é mais organizado financeiramente ou estabelece controles mais eficientes. Então aqui, nesses casais, importante que seja o homem. Mas acima do homem e da mulher com relação às finanças, o que é mais importante, gente? É que haja unidade nos objetivos financeiros. E sempre recomendável, procurem ter concordância mútua, concordância do casal em todas as decisões financeiras. É verdade, né? E para haver, né, concordância, como é possível essa concordância, né? É necessário fazer concessões de ambos os lados. Sim. Né? Preciso, pensando assim em mim e no Rica, nós já passamos, e se não vigiarmos, passamos ainda situações financeiras. E eu vou dizer, gente, né, por experiência, não é fácil abrir mão de situações, né, de ceder. O Rica é o papel que ele vai dando a direção, e às vezes eu sou, né, resistente, falo, ai meu Deus, mas tem que diminuir isso, tem que cortar. Ele fala, é necessário, né, para um bem maior, faz parte, é uma fase. Então é importante ter essa entendimento que a gente precisa ceder, né, e os dois, isso vem dos dois, né? Então, as situações que o marido tem que ceder para dar espaço mais para a esposa, como o Rica falou, porque em alguns casais a esposa administra melhor, e até para extrair o melhor da esposa também, e né, para que a gente cresça, desenvolva nas nossas virtudes, e as situações que a mulher precisa, né, estar na mesma missão do marido, sendo ela uma ajudadora idônea. E eu sempre, né, eu converso com bastante mulheres e a gente escuta muita coisa, e é algo que eu tenho aprendido, porque eu não alcancei ainda. O homem, gente, ele precisa ser respeitado, né? E assim a mulher precisa ser amada. E o homem é o cabeça da mulher. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra que nos ensina. Então a direção vem dele. Cabe nós entrarmos na mesma missão do marido, né? E cada um ocupando o espaço que Deus deu graça para cada um, né? Amém. E aí a gente vai pensar aqui, né? Você, minha irmã, está pronta para ler e reler, né? Essa sabedoria que a gente acabou de ler e buscar cada dia mais ser essa mulher virtuosa. É um desafio, né? Existe um esforço nosso, né? Sim. Existe um esforço como cristão, como discípulo de Cristo, né? Amém. Em nome de Jesus, né? Aí o Rica vai continuar. Mas vamos, muito importante, né? A gente vai ver que a mulher virtuosa, ela foge muitas das vezes dos padrões que o mundo tem colocado. Olha aqui, gente, uma sabedoria milenar
que vai trazer aqui, olha quanta coisa uma mulher virtuosa faz. E esse é o padrão da mulher, só repetindo aqui o que a Claudinha já colocou. Mas vamos falar de crises. Vamos falar de crise financeira. Muitos de nós podemos estar em crises financeiras. E por que as crises financeiras acontecem? Uma boa parte das crises financeiras acontecem porque nós pecamos. E onde é que nós pecamos? Muitas das vezes nós usamos os nossos recursos financeiros para prazeres momentâneos. Gastamos muito dinheiro com situações passageiras. E o pior, tem muita gente que se mete em crise financeira, muitas das vezes para comprar coisas, para aparentar ter um padrão de vida que de fato essas pessoas não têm. É muito duro dizer isso, gente, mas isso é doentio. Isso causa crise financeira, crise de relacionamento, baixa estima, uma série de situações que só vai trazer mais problemas. Então, vamos ver o que a palavra pode nos ensinar aqui, de que forma, à luz da palavra, a gente deve proceder. Vamos ler 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 ao 17. O apóstolo João vai dizer exatamente o seguinte lá no 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gente, trabalhar, né, é lícito e um dever também. Né? Devolver as primícias do fruto do trabalho é um princípio desde Abraão, né, lá para Melquisedeque, na lei de Moisés, e também incentivado pelo nosso Senhor Jesus Cristo na nova aliança. Do fruto do trabalho, aproveitar com sabedoria é importante. Amar os prazeres do mundo é pecado. Né? Se nos movermos unicamente pelo objetivo, né, de aproveitar a vida, e quantos de nós não temos que vigiar para não fazer isso? Porque os prazeres, gente, são gostosos, mas são momentâneos, né? Agora, se a gente coloca isso, os prazeres, as realizações, acima do temor, né, devido ao Senhor, isso é um pecado, né? Sim. E sabe, gente, sabe por que muitos de nós estamos em crises? Porque nós fizemos isso lá atrás. No nosso passado, nós podemos ter colocado os nossos prazeres, os nossos objetivos antes da vontade de Deus. E assim a gente pode acabar se metendo em dívida, se metendo em preocupação excessiva. Às vezes a gente pode estar buscando mais trabalho, mais cansaço, mais enfado, e isso só traz mais problemas, mais dívidas, e ao mesmo tempo, no meio de tanta situação, tem gente buscando mais prazeres para compensar todo esse ciclo vicioso. A gente falou agora há pouco do ciclo virtuoso, de um ciclo vicioso. Gente, é um ciclo, com perdão da palavra e pegando pesado, é um ciclo de desgraça. Que traz divisão, exato, né, no relacionamento. Isso. Por quê? Por consequência de pecado. Olha quanto problema o pecado traz. Mas como sair desse ciclo? Muito bom. Primeiro de tudo, gente, não tem escolha. É o arrependimento. Né? Precisa entender que estamos numa crise, passando por uma crise. Arrependimento, primeira coisa, né? E entender por que chegamos nessa situação financeira. Aí é importante do casal sentar, entender, né? O que aconteceu, o que podemos fazer, né? Primeiro de tudo, vem o arrependimento. Amém. Vamos ler um pouquinho Efésios 4:22, né? Vai dizer assim, né? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Muitas vezes a gente, né, movido pelos prazeres, como o Rica já falou, momentâneos, a gente, né, quer conduzir pelos nossos desejos, e não é assim, né? E depois do arrependimento, primeiro passo falamos, né, arrependimento. Mas e depois do arrependimento? O que fazer, né?
buscar a sabedoria da palavra. Nós temos a instrução na palavra do Senhor, como um casal deve andar, né, em unidade, o papel do homem, o papel da mulher. Estamos falando aqui, né? E se somos discípulos do Senhor, qual deve ser nossa maior prioridade, gente? Ser discípulo de Cristo, né? Sermos como o Senhor, a palavra vai dizer isso. Devemos andar como o Senhor andou. Amém. Né? E o que ele nos ensina? Isso. Para isso, a gente vai ler agora Lucas, capítulo 14, dos versículos 26 ao 30. O que eu quero ressaltar aqui? Quero que você escute bem o que está escrito aqui, porque não é o Rica, não é a Claudinha que está dizendo, é o próprio Senhor. Vamos verificar a ordem, a prioridade que o Senhor nos ensina a tratar os nossos familiares e as nossas coisas. Vejam lá no 26, vai dizer assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, e dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. O Senhor Jesus aqui, então, ele nos alinha a primeiro sermos discípulos dele, a colocarmos verdadeiramente o Senhor, a sua vontade, a sua palavra, acima de todos os nossos interesses. Mas eu não deveria amar mais o meu filho do que a palavra? Não, o Senhor Jesus deixa isso muito claro. Primeiro é o conhecimento do Senhor que vem nas nossas vidas. E isso, né, ao contrário do que o mundo, né, vai dizer, que a gente ouve por aí, né, sempre que o casal, é muito importante isso, né, tiver um projeto, se assentar. Aqui está dizendo na palavra, né, para calcular o risco, existe, né, e o Senhor nos ensina isso, a sermos prudentes. Então, sempre que houver um projeto do casal, sentem, conversem sobre ele, busquem no Senhor a direção, né? Calculem, façam contas, a gente já falou lá atrás, receitas, despesas, o que pode impactar. Se existem meios para concluir esse projeto que a gente está iniciando, isso é muito importante, né? E infelizmente, como a gente, né, como vimos, né, existe muito ensino enganoso. Sim, né, como eu falei aqui, né? Que coloca situações, e esses ensinos muitas vezes nos coloca como pessoas, né, em situações de vulnerabilidade financeira. Ah, faz, depois você vê, né? Ah, vamos fazer, depois calculamos. Eu era um pouco assim, tá, gente? Muitas das vezes... Deus foi nos ensinando, né, com relação a isso, né? Muitas das vezes as pessoas vão usar a própria palavra de Deus para endossar a sua vontade. E isso também é pecado. Eu já vi pessoas, como a gente colocou aqui, entrar em vulnerabilidade financeira, por quê? Porque fez uma dívida maior do que poderia pagar e, pasmem, usando a própria palavra, dizendo assim: Deus proverá, como se Deus fosse o nosso servo, como se Deus tivesse que fazer a nossa vontade. Gente, isso é pecado. A gente vai ver à luz da palavra que todos nós podemos sim termos os nossos projetos, mas os nossos projetos estão todos submissos ao Senhor. Todas as nossas... não é proibido ter prazer na vida. O que é pecado é colocar o prazer acima, inclusive, da vontade, da prudência, da sabedoria que a palavra do Senhor nos dá. Então a gente precisa, sim, administrar as despesas, administrar as receitas. Isso é legal. Você pode planejar, trabalhar mais. É muito possível que, à luz da palavra, o teu trabalho comece até a prosperar mais se você colocar o teu trabalho como uma forma de agradar ao Senhor, de servir aos homens como se estivesse servindo ao Senhor. É possível que você prospere, que trabalhe menos e usufrua disso não só para si mesmo. O dinheiro, o fruto do trabalho, é um instrumento para nós abençoarmos muitos outros. Mas a gente não precisa se estender aqui, porque a gente está falando do que mesmo? De crise. Casais é uma coisa, acho que legal, né? Conversem sobre a situação financeira.
né, da família, do casal. Conversem sobre despesas, receitas, coloquem ali cálculos, né? Quem é da planilha, seja da planilha, quem é do papel, seja do papel, mas conversem, façam contas, né? Mas o que é melhor, fazer planilha ou fazer no caderninho? Eu não sei, eu sou do papel. É um desafio, o Rica é da planilha. Eu dou a resposta para vocês, tá, gente? Não importa se é na planilha, Sim. se é no papel, desde que haja concordância, desde que haja união, desde que haja prudência. Então não importa onde está sendo feito o controle, o importante é que seja feito um controle. Legal, Ri, mas se a gente pensar, ok, eu acho que é importante, né, esses conselhos que a gente está dando baseado na palavra, mas e se uma crise já está instalada? Se já está acontecendo uma crise no casamento ou na família, que seja, se já está acontecendo essa crise financeira, se já está instalada, o que a gente deve... Porque aqui talvez a gente olhou mais pelo lado assim de não deixar acontecer. Mas e se a crise já está instalada? Como que a gente deve é uma proceder? Resposta muito boa. É quase como se fosse, não é, tá, gente? Mas é como se fosse um passo a passo. A primeira coisa, estou em crise financeira, o que devo fazer? Deve-se buscar bons conselhos. E bons conselhos só podem vir de bons conselheiros. Onde é que muitas pessoas e até casais erram? Buscando conselhos de pessoas que não temem ao Senhor. Gente, primeira coisa, não se aconselhem com pessoas que não temem ao Senhor. Eles podem colocar filosofias, podem despertar novos desejos, que podem se tornar desejos desenfreados, objetivos que não estão na vontade de Deus. Então, primeiro, busque conselhos com pessoas que temem ao Senhor. E o que é muito gostoso de observar na igreja, nessa vida de comunhão com a igreja, conhecendo os irmãos, a gente vai perceber que na igreja tem pessoas que superaram grandes crises e elas podem nos mostrar novas formas do quê? De superar essas crises e sempre à luz da palavra, sempre procedendo submisso à vontade de Deus. E na igreja também nós temos especialistas em finanças, tem advogado na igreja, tem empreendedor, bancário, engenheiro, contador, sempre, glória a Deus por isso, louvado seja o nosso Senhor por isso. Nós temos por perto alguém que teme o Senhor e que pode nos ajudar. Não é o papel desse irmão, dessa irmã, resolver teu problema, mas te aconselhar. O esforço para buscar a solução vai partir da pessoa que está na crise, do casal unido para superar a crise. E aí a gente pode, eu vou pedir para a Claudinha ler aqui, duas passagens do livro de Provérbios que vai falar sobre conselhos. Olha que bênção. Provérbios 15, 22 vai dizer assim: os planos fracassam por falta de conselho. Uau. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Glória a Deus. Provérbios 19, do 20 ao 21, diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E glória a Deus por isso, né? Maridos, eu sei o quanto é difícil, mas a gente pode se esforçar em sim ouvir os conselhos das nossas esposas. De fato, quando a gente sentar e conversar, buscar entender qual é a motivação do conselho dela. E de verdade, gente, as nossas esposas, à medida que a gente vai entendendo, encontrando virtude nos conselhos dela, a mulher virtuosa faz com que o marido se torne um homem honrado. Gente, esse é o desejo do Senhor. É isso que a palavra nos instrui acerca do casamento. Amém. Não é um para cada um de um lado, gente. É unidos, é um escutando ao outro e crescendo em virtude. Legal, né? E agora que a gente já, aprendeu, que nossas crises, muitas das vezes, se não para dizer todas, a maioria, vamos se dizer assim, são resultados de nossos pecados, da nossa negligência, da nossa falta de temor do Senhor, como a gente já falou, buscando prazeres, momentâneos e outros descuidos. Vamos dar lugar ao arrependimento, amém, como nós falamos, É muito necessário e importante, é o primeiro passo, E arrependido, convidamos maridos e esposas, a orarem juntos por sabedoria,
a buscarem conhecimento da palavra, né? E muitas vezes as crises, né, que entramos, pode cooperar para o bem do casal. Mas como assim, Rica? Crise cooperar para o bem? Sim. Todas as coisas cooperam para o bem. Amém, amém. A palavra vai nos dizer, Amém. né? Que todas as coisas cooperam Amém. para o bem de quem? De quem ama o Senhor, de quem foi chamado Sim. segundo o propósito dele. Então, gente, as crises, elas podem sim, tá? Por incrível que pareça. Aqui fica uma dica, né, meu bem? Estamos amando ao Senhor? Se estivermos amando ao Senhor, Vai a cooperar pro palavra bem. vai dizer, vai cooperar para o bem. Amém. Mas muitas vezes aqui que tá a chave, né? Sim. A gente não tá amando o Senhor acima de tudo, tá olhando os nossos prazeres. E aí vem divisão, né? E olha que interessante, né? As crises, o Senhor, gente, é verdade, o Senhor pode permitir umas crises para quê? Para testar a nossa fidelidade, para saber se nós realmente o amamos, se na hora das crises a gente chama o Senhor ou se a gente mostra para nossa crise quem é o nosso Senhor. É meio clichê isso, gente, mas é absolutamente verdadeiro. Quando surgir a crise, eu temo o Senhor. Eu amo o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer extrair de mim? Senhor, o que o Senhor quer extrair do casal numa situação de crise? Nossa, Ri, lembrei de uma crise, nossa, né? A gente passa, não tem jeito, né? Como a Rica falou, Deus permite, crise. Glória a Deus, porque é nessas horas que o nosso caráter é formado, né? Através do Espírito Santo que habita em nós, né? E eu lembro de uma crise, o Rica falando agora, Deus me trouxe, de uma situação difícil que a gente estava enfrentando, muito difícil, e não tem jeito, né? Nesses momentos vem o quê? Mais crises, e a gente quer, às vezes, culpar, jogar, é sua culpa, é minha culpa, e foi muito de Deus que o Rica me chamou, né? Ele falou, vem cá, vamos conversar. Importante, maridos, tenho essa sensibilidade do Senhor, vamos conversar, você tá vendo o que tá acontecendo? Nós já temos um problema. Aí ele apontou, nós já temos um problema. Agora é uma escolha nossa. Nós vamos buscar o Senhor. Ou vamos ficar culpando. Ou vamos jogando culpa um pro outro. Gente, aquilo, olha, até mexe comigo. Aquilo foi muito forte para mim. E na hora eu entendi, Deus, eu amo o Senhor. E eu quero, né, paz no meu relacionamento. E ali eu falei, Ri, eu tô com você. Amém. Estamos juntos nessa. E aí não tem jeito, né? Glória a Deus. Né? Quando vem a unidade, passamos pela crise. Passamos pela crise porque o Senhor esteve amém, conosco. amém. Porque nós nos submetemos à sabedoria da palavra do Senhor. Isso não é mérito meu, isso não é mérito da Claudinha. Isso é mérito do Senhor nas nossas vidas, né? Então a gente já percebeu que as crises, como diz a sabedoria, são oportunidades. Oportunidades para quê? Para a gente desenvolver uma fidelidade maior ao Senhor, para a gente desenvolver mais união para o casal, mais união para a família. E o que é gostoso que eu posso dizer para vocês, tá, gente? Casais que enfrentam as crises unidos provam do amor do Senhor e provando o amor do Senhor, eles vencem. E importante, como eu disse agora, a gente nunca pode esquecer. Quem dá a vitória é o Senhor. Eu digo por mim, tá, gente? Vou confessar uma fraqueza para vocês. Eu, às vezes, quando eu passo por uma situação difícil e eu a supero, eu tendo a achar que aquilo foi por minha capacidade. Então, eu estou confessando aqui para ser curado. Então, eu preciso cada vez mais que eu passar por uma situação, que eu buscar o Senhor, que eu buscar a sabedoria dele, eu tenho certeza que algum irmão ou alguma irmã pode ter se identificado comigo. Nessas horas vamos reconhecer, o Senhor pode permitir que a gente pode entrar em crise, e se nós formos fiéis, nós podemos superar, e isso vem do Senhor, não vem da nossa capacidade. Então, assim, né, é importante, né, a mulher entender o papel, como eu já falei, do desconforto, às vezes na crise, não é fácil, a gente tem que ceder, é importante ceder, né? Mas, gente, é tão maravilhoso provar da fidelidade do Senhor. Amém. Então, assim, de que vale a minha escolha, a sua escolha? Não, vale a escolha, a vontade do Senhor Amém. sobre as nossas vidas, né? Independente do que a gente acha, nós temos um Senhor que nos conduz, né? Então, que a gente possa se submeter para provar da fidelidade do Senhor, né? E isso é maravilhoso. Amém. Amém. Então, gente, vamos caminhar para um resumo aqui do que a gente tratou hoje. A gente viu que
A mulher tem um papel fundamental. Lá no início, a gente chamou a mulher, a gente está num processo de construção, a gente entendeu que a mulher é um pilar, ela é uma sustentação muito importante para o casal. E de que forma a mulher se torna isso? Meditando na mulher virtuosa da Bíblia e não da mulher empoderada do mundo, tá? O marido, ele deve ser o maior incentivador da esposa e assim ele traz virtude para ela. Trazendo virtude para a esposa, a vida dele vai ser cada vez mais ajudada. A união do casal fica fortalecida. A gente também viu que muitas das nossas crises vêm dos nossos desejos desenfreados. Alguns desses desejos do passado nos colocaram em situação difícil, mas a gente, se não vigiar, se não meditar na palavra, pode se colocar em problema também no futuro. Vigiem os desejos desenfreados. Não queiram aparentar um padrão de vida do qual você não tem. Mais importante do que ter um padrão de vida é oferecer padrão de vida para quem está perto da gente. Quantas das vezes nossos irmãos, bem pertinho da gente, precisam de um mínimo de dignidade e isso também vem do Senhor. Então, cuidado com os desejos. Há muitas vontades que não são a vontade do Senhor e o principal, não somos amantes do mundo. Se não é da vontade de Deus, é pecado. Devemos ser prudentes com os recursos financeiros. Para isso existe matemática, existe conta, existe planilha, existe caderno e não tem problema, desde que o controle seja eficiente, feito baseado na unidade, baseado na unanimidade do casal, dos objetivos e do controle das despesas. Para sairmos das crises, conhecimento da palavra de Deus, bons conselhos, bons conselheiros que temem o nome do Senhor e que as crises são oportunidades para fortalecer o casal, para buscar mais de Deus, para aprender a sabedoria. Casais que lutam juntos vencem juntos. Amém. Casais unidos, o Senhor ordena a vida, ordena a bênção para sempre. Salmo 133. Amém. Isso se aplica também para o casal? Claro, com certeza. Amém. A palavra vai dizer assim, né? Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E aqui a gente pode trazer quando o casal, né? Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, na unidade, a palavra vai dizer, ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Amém, amém. E eu quero te convidar, meu irmão, quero te convidar, minha irmã, a orar com a gente. Amém. A buscar, gente, tá? Nós estamos aqui hoje ministrando essa palavra porque certamente nós temos aprendido com ela. E nós aqui também certamente seguimos aprendendo com ela. Se você quiser conversar, desenvolver esse tema de forma privada, a gente quer se colocar à disposição de vocês. A gente não sabe tudo, mas a gente tem a fonte de toda a sabedoria, que é a palavra do Senhor. Vamos orar então. Amém. Amém. Obrigada, Pai, Jesus. nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua boa, agradável e perfeita vontade sobre nós. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensino. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de ministração dos casais, das famílias, em crises financeiras e aquelas crises, Pai, que também são trazidas pelas crises financeiras. Nós queremos todos aqui juntos, Pai, nos submetermos à Tua palavra, nos submetermos, Senhor, ao bom conselho que vem do Senhor e queremos sim, Pai, aprender mais de Ti. Queremos sim, Pai, como vimos na Tua palavra, sermos discípulos Teus, sabermos, Senhor, que a nossa prioridade absoluta é amar ao Senhor e amando ao Senhor, amar os nossos familiares, amar os nossos irmãos, porque também somos conhecidos como discípulos Seus quando amamos uns aos outros, Pai. Nós, Pai, queremos clamar, Senhor, por cada casal que aqui foi ministrado, Senhor.
por cada marido, por cada esposa, Pai, que observando a luz da palavra aqui, o Espírito Santo já moveu em seu coração dizendo, melhorem nisso, Amém. Conversem sobre isso, se assentem, encontrem unanimidade entre vocês. Pai, nós clamamos por cada casal, Amém. por cada família, Pai. Porque sim, Pai, nós confiamos nas Tuas promessas e o Senhor garantiu pela Tua palavra que se tivermos comunhão, sim, o Senhor ordena a bênção e a vida, Pai. Amém. Como é bom, Pai. Como é bom, Pai, ter a revelação da Tua palavra para caminharmos. Então, Pai, nós clamamos, Pai, pela união dos Teus filhos. Pelo arrependimento, Pai, de pecados do passado e pecados do presente que estão impondo crises, Pai. Para mostrar, Senhor, para nós, para todos esses Teus filhos, que sim, Pai, a nossa salvação é o Senhor. A nossa salvação é eterna, Pai, mas a salvação para as nossas crises atuais também. Então nós colocamos todas essas vidas nas Tuas mãos, Pai. Vem prover, Senhor. Vem prover sabedoria, vem prover recursos, Pai, e ensina-nos, Pai, a granjearmos, Pai, os talentos, granjear, Senhor, os recursos que o Senhor der para nós, Senhor, para multiplicarmos, louvarmos e engrandecendo o Teu nome, Pai. Nós queremos já, Pai, Te agradecer por aquilo que o Senhor vai fazer por meio da Tua palavra em nós e queremos nos entregar completamente a Ti, Pai. Nós Te agradecemos e nós Te pedimos, Pai, tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos superar, Amém. Né, as crises, porque a palavra vai dizer que, né, o que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem penetrou no nosso coração é o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Para todo aquele que o ama. Amém. Deus Glória a abençoe, Deus. irmãos. Deus abençoe, gente.